Este é o Comando 33, o podcast vibrante, atuante, sem alteração, diretamente de Governador Valadares, a terra ou a cidade do sol. E como é quente essa terra, viu, gente? Mas nós temos aí o Rio Doce, que tem sido aí muito agradável, tem banhado, vamos dizer assim, a nossa região. E nós somos gratos ao nosso Deus, que tem nos mantido aí também cobertos e abrigados pelo Pico da Ibituruna, nos oferecendo uma sombra muito agradável. O Comando 33 é realizado, ou ele é gravado do A Show Studios, isso mesmo, um complexo de mídia, de produção de mídia. E também, claro, tem a parceria de Neto Produções, e nós estamos hoje também com o nosso técnico, ou produtor técnico Gerson Neves, que está nos trabalhos técnicos, executando esse trabalho maravilhoso. Eu digo que o Gerson é o nosso MacGyver, ele resolve todos os problemas na área técnica do programa. E o nosso diretor executivo, Ricardo Assunção, a quem nós mandamos nesse momento um abraço. E nós vamos iniciar esse programa de hoje. Eu não poderia deixar de cantar. Cantar não, né, gente? Hoje não é hora de cantar não, mas eu vou lembrar de alguns versos pequenos aqui, dessa canção que para mim é tão marcante na minha vida e na minha história. Filhos de Minas erguendo a voz, anos após anos lutaram pelas doutrinas que eles sonharam. Rememoremos os sacrifícios desses patrícios. Ah, que coisa linda poder lembrar dessa canção, que é a canção ou o hino oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, a gloriosa Polícia Militar, que está completando aí os 250 anos neste ano. E o podcast Comando 33 tem o objetivo de quê? De enaltecer, de engrandecer as instituições que compõem esse sistema integrado de defesa social. Uma das partes que eu acho maravilhosa desse hino fala: forte marchemos, eia soldado. Agora, essa aqui é linda. Os passos desses heróis são faróis. Por quê? Porque são esses heróis do passado que pavimentaram a estrada da segurança pública. A estrada que hoje muitos que estão na ativa estão aí transitando e realizando o trabalho voltado a servir ao povo mineiro. Então, nós estamos iniciando o nosso Comando 33, que é o podcast vibrante, atuante, sem alteração, fazendo menção dessa canção. Eu queria mandar um abraço antes da gente passar para o nosso convidado, que é um convidado muitíssimo especial. Um abraço para os nossos queridos amigos da Polícia Militar, da Polícia Civil, Bombeiro Militar, também da Polícia Penal, do SAMU, que fazem parte do Sistema Integrado de Defesa Social. E falar para você que assiste o Comando 33, você vai se inscrever no canal A Show, vai ativar as notificações e vai dar um joinha. Hoje o programa é muito especial, está sendo gravado, vai ser exibido posteriormente, mas nós temos também o dever de trazer a vocês a participação de um convidado que, para mim, quando me indicaram e passaram o contato dele, ele prontamente manifestou interesse de vir e participar, porque é uma pessoa que tem uma história dentro da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais e que certamente aqueles que vão assistir o programa vão se relembrar, vão trazer à memória aqueles momentos que foram tão marcantes. E eu faço menção de alguns que já mandaram recado para ele. O próprio Tenente Paulo Henrique Assis, Sargento Lessa, Sargento Marlon, Sargento Félix, Capitão Miron, Tenente Ribeiro, esses foram os que mandaram os recados para ele. E sem mais delongas, olha, falei bastante aqui na abertura, nós vamos passar a palavra para que ele se apresente e durante esse tempo que nós estivermos aqui nesse bate-papo, nesse podcast, ele vai contar a história, a trajetória e está acompanhado hoje de um jovem, né, que é filho dele, que eu conheci aproximadamente uns 30 anos atrás e que não ouvia a longa data também. Mas sem delongas, passar a palavra para o nosso comandante Coronel Petrônio, que está conosco nessa oportunidade. Bom, é um prazer muito grande estar aqui em Governador Valadares
e foi com muita honra que eu recebi o convite da tua parte, Weston. E estamos hoje aqui para bater um papo descontraído sobre essa trajetória nossa na Polícia Militar, né? A nossa passagem pelo 6º Batalhão em Governador Valadares e como as coisas desenrolaram nesses últimos anos até chegar à reserva altiva, né? Como veterano, que parece que esses dias foram ontem. Parece mesmo, né? A gente vai relembrando, né, Coronel, do que a gente viveu. Eu tenho certeza que o senhor relembra, né, daqueles momentos que o senhor viveu ali na Academia da Polícia Militar e logo depois aspirante, depois apresentando-se na unidade onde foi servir também como aspirante, depois tenente, depois capitão, major. É uma carreira realmente grandiosa. Nós havíamos iniciado essa conversa e o senhor havia dito que o senhor iniciou, mas também teve algumas pessoas que o inspiraram para assumir ou para ingressar nessa carreira. Ah, sim, sim, sim. Na verdade, a primeira inspiração que eu tive para o ingresso na Polícia Militar foi o meu irmão, né? O meu irmão, na época, era cabo da Polícia Militar, servia no Hospital Militar, posteriormente sargento. E isso aí, então, eu morava em Governador Valadares na época, ainda jovem. O senhor é natural de Valadares? Eu sou natural de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. Eu sou natural de Teófilo Otoni, onde eu moro até hoje, né? Então, inspirado nele, então, eu resolvi fazer, na época, o concurso para o ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar. A minha turma, eu ingressei em 1º de março de 1969, sou praça de 69, né? E minha turma concluiu o curso em 1972. Então eu sou aspirante da turma de 1972. Uma turma relativamente, uma das menores que teve, que já passaram pela academia. Na época tinha o nome de Departamento de Instrução, né? Sim. Era DE, uma turma menor. E saindo aspirante, então, todos nós ficamos em Belo Horizonte. A gente foi designado para as unidades de Belo Horizonte, ninguém saiu para o interior. Né? Somente após, em 73, com a promoção ao primeiro posto do oficialato, segundo tenente, é que a gente foi classificado. Da minha parte, eu fui classificado no 6º Batalhão. Sim. Se estivesse, talvez, me desse a oportunidade de consultar se eu queria vir, eu diria que eu queria ficar em Belo Horizonte. Queria ficar em Belo Horizonte, né? Capital. E eu tinha outros interesses lá, tinha acostumado, mas tudo bem. Fazia um curso de engenharia lá já. Já estava cursando então a faculdade como aspirante, também? Como aspirante? A faculdade de engenharia mecânica. Bom, em 73, eu fui transferido para o 6º Batalhão e aqui cheguei, né? E aqui tinha na época o MIT, né? Minas Instituto de Tecnologia. Exatamente. E por uma sorte minha, entre aspas, eu tinha o curso de engenharia. Engano, virou ETIT, né? Isso, que hoje, salvo engano, é a Universidade Exato. Vale do Rio Doce, Univale. E lá tinha o curso de engenharia mecânica na época. Então eu matriculei no 2º ano, aqui em Valadares. Falei, tá tudo bem, menos mal. E logo que eu cheguei, o comandante era o Coronel Xavier. Mas ele acabava de ser transferido para o 11º Batalhão em Manhuaçu. Então, quando eu me apresentei, ele já não estava. Naquele dia, ele tinha ido para Manhuaçu, apresentar em Manhuaçu. Então, quem respondia pelo comando era o Major
Zé Joaquim Benfica. Eu já ouvi falar, Benfica. E, bem, me apresentei em 73 e tal. Eu só sei que quis o destino que Teófilo Otoni tinha uma fração da Polícia Militar que era a companhia destacada. Ela era a quarta companhia. Do 6º Batalhão destacado em Teófilo Otoni. Quem comandava lá era, na época, o 2º tenente, Paulo Afonso era psicólogo, daqui de Valadares. De Valadares, ele comandava a fração. Ele comandava a fração lá de Valadares. E ele, no desenrolar aqui, eu vou lembrar o nome do Paulinho. Paulo Roberto da Silva. Meu amigo. Que comandava, era uma companhia? Era uma companhia, e ele comandava lá, Paulo Roberto da Silva. Meu amigo, excelente oficial, meu irmão, um cara bacana. Mas ele teve um probleminha lá, e que ele foi ameaçado, sofreu lá uma emboscada e tal, e ele tinha que sair. Então ele tinha que ser substituído o mais rápido possível. Eu fiquei tranquilo assim, que eu já estava em Valadares, já comecei a estudar já, porque na época tinha uma máxima, né, na Polícia Militar, que o Estado-Maior, eles não mandavam um oficial para um local onde ele nasceu, não. As coisas assim naquela época, né, que não podia, não sei, por algumas coligações. Eu falei, eu nasci lá, em Teófilo Otoni, então eu estou fora. Não vou me mandar para lá. Desse problema, né? Não mandaram, para não envolver com algum conhecido, né? Exato. Mas, para surpresa minha, o major me chamou lá e falou, você vai ter que assumir Teófilo Otoni. Eu falei, major, eu sou de lá. Ele falou, eu não posso fazer nada, é ordem lá do chefia do Estado-Maior. E você, aí eu falei com ele, eu estou estudando e tal, ele era um camarada político, um camarada intelectual, sempre bacana, Major Benfica. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, você fica lá, era final de ano, você fica lá uns 3 meses no máximo, e aí, desses 3 meses, quando começar as aulas, eu já te retorno para cá, e você, então, continua seu curso. Se é assim, beleza. Eu falei, mas você não leva a mal, não? Mas você podia escrever isso para mim. Ele falou, não, ele escreveu lá que eu ia voltar e tal, eu peguei. Era a forma de garantir o retorno. Antônio Mageste da Costa, 2º tenente P2 eu lembro, Eugênio Mageste, gente. Meu Mageste, que é meu colega de turma. Depois ele foi delegado aqui em Governador Valadares. Sim, o Mageste. Eu falei, ô Mageste, coloque isso na minha pasta aí. Eu apresentei lá em Teófilo Otoni, né? E assumiu o comando lá da 4ª Companhia e a coisa fluiu normalmente, eu contando os dias de retornar. Bom, nesse meio tempo, assumiu o comando do 6º Batalhão o Smith Alves Valentim. Coronel Smith. Aí eu saí de Teófilo Otoni, não tinha pagamento, que a gente vinha aqui na sede buscar o dinheiro. Era o dinheiro. Era dinheiro na época, pagava em espécie. A mala grande, aquela mala. Assim, lá do bem. Tinha um pagador que era o funcionário do Estado, Isso. Né? E levava a bala de dinheiro. Chegava lá, a gente levava a lista, né, igual aqui. O tesoureiro é o Sebastião dos Santos Leite, né? Sim. Na época, o tenente Leite, o major Leite hoje. E a gente levava esse dinheiro lá para as companhias. Teófilo Otoni, por exemplo, e chamava lá os comandantes da cabeça, eles iam receber dinheiro, ia voltar para o de ônibus, né? Levando a mala de dinheiro. Eu imagino aqui como é que era o tempo, né, de Teófilo Otoni até Valadares para vir receber. Carro velho, carro quebrando a estrada, eu sei passando a noite lá com aquela malona cheia de dinheiro do porta-mala lá. Muito interessante. Hoje tem... A gente tivemos um problema. Sim. Foi no destacamento de Ataleia, que o sargento jogou a mala de dinheiro por lá de dentro, no bagageiro dele, mano. E eles, um maleiro lá, roubou a pasta. Foi-se o pagamento de toda a turma aí lá. Ele me telefonou,
Eu falei, eu só quero que você volte a me telefonar que você está com a mala na mão. Aí realmente ele falou, recuperamos a mala. Eu falei, não quero nem saber onde é que foi o ladrão. Eu quero a mala. Eu quero a mala. Ele falou, é bom mesmo, senhor tenente. Bom, aí retorno eu aqui a Valadares e me apresento ao Coronel Smith. Fui lá, peguei o bilhetinho do Major Benfica, né, que ele tinha escrito. Expliquei para ele, ô comandante, eu tenho esse compromisso aqui e tal. Expliquei direitinho para ele. Falaram que eu ia ficar em Teoflotone. Somente 3, 4 meses, já venci, meu curso vai começar, e tal. E coloquei o bilhete lá na frente dele. Ele olhou para mim, olhou o bilhete e falou comigo aqui, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, tenente. Eu falei, sim, senhor. Você sabe meu nome? Eu falei, lógico, sei, sim, senhor, comandante. Smith Alves Valentino. Ah, muito bem. Vê se meu nome está escrito aqui. Nesse bilhetinho. Não, era o bilhete da volta. É, o bilhete da volta. Ele falou, não, meu nome do senhor não tem não, tá o nome do Eu escrevi, mas comandante não assinei. da época. É. Ele falou, mas não sou eu. O comandante da época não sou eu. Eu sou o tenente coronel Valen Smith. Entendeu? Então eu não tenho compromisso com você. Se eu fosse você, eu pegava esse papelzinho seu e voltava imediatamente a assumir seu posto em Teoflotone. E naquela época, como? Se o camarada vai discutir nessa situação aí... Nossa Senhora. Então, aí eu retornei a Teoflotone e, sei lá, acabei que ele falou, eu vou te fazer um favor. Quando eu estava saindo. Você pode vir sexta-feira à tarde fazer seu curso, entendeu? E desde que na segunda-feira de manhã você esteja lá na companhia. Um curso de engenharia para poder fazer, porque era integral, né? E daí comecei a fazer e realmente, como eu achava, não dei conta. Mas o certo é que, quando eu estava em Teoflotone, já assumiu de novo o Coronel Xavier. O 6º Batalhão, o né? 6º Batalhão. Exatamente. Tornou-se... Naquela época só se falava em 6º Batalhão porque era o batalhão que era da região, na verdade. Sim. E eu começava com o Coronel Xavier, telefone lá, e batia papo, fazia isso aqui e tal. Aí, um dia desse de pagamento, depois, sei lá, uns 2 meses, 3 meses, eu vim e... Aliás, ele mandou, o Coronel Xavier mandou eu apresentar aqui na sede do batalhão, né? Aí eu vim me apresentar, eu me lembro, ele estava na mesa do comandante e fazendo um documento, mas muito concentrado. Eu pedi licença, cheguei perto dele, anunciei, comandante, tenente Petrônio. Ele escrevendo, ele ficou. Eu estou ali em pé. Já fiquei na posição de descansar, fui esperar ele. Quando ele terminou lá, bateu o papel lá, né? E olhou para mim, falou, como é que é mesmo? Tornei a enquadrar, o comandante, tenente Petrônio, ele olhou para mim em cima e falou assim, eu estou pensando que é um homem. É um menino. Eu falei, é interessante. E daí então que foi dessa hora que eu passei a conhecer o melhor comandante que eu já tive em toda a minha carreira, sem desmerecer os outros, da Polícia Militar, que foi o Coronel Xavier. Um camarada de uma visão fora de série, conhecedor, um conhecimento que era, você não sabia de onde é que vinha. Era um comandante que formava lá, de 6 meses, sei lá, a todos os destacamentos do 6º Batalhão, que não era pouco, a sargento cabo, aquele pátio ali interno ficava lotado, os oficiais formavam em linha atrás e ele sozinho na frente. Sim. Ele começava a gritar, sargento João José da Costa, lá em Novo Cruzeiro, você resolveu aquela pendenga, o senhor como prefeito, você estava atento? Então, o que está resolvendo e tal. Sargento Zé Maciel dos Santos, lá de Ataleia, você deixou roubar a pasta de dinheiro. Mas como é que esse cara ficou sabendo disso? Não fui eu que falei. Ele sabia de tudo, então. Tudo que você podia Eu conheci o Coronel Xavier em 91. Ele foi o
Ele foi o professor da minha primeira aula, da aula inaugural. Ah, Na época sim. ele estava trabalhando aqui em Valadares no SAAI já. Ele já tinha Já estava reformado. na reserva, E já. as características dele, não sei se vão conferir. Um homem muito alto, Sim, forte, sim. sobrancelhas bem grossas, né? Grossas. E bastante austero. Sim. Um homem realmente decidido. Quando eu chegava para falar, ele falava com muita autoridade, Sim, né? sim. Essas lembranças que vêm. E eu acho que é muito interessante a gente poder lembrar dessas pessoas que foram marcantes nas nossa história, né? Quem via, por exemplo, um homem daquela estatura dele, o homem do temperamento, como ele comandava, austero e tudo, igual você está falando, do outro lado era um homem que mandava plantar rosas Sim. no canteiro do 6º Batalhão, assim, que estava tudo florido de rosa, ele era apaixonado pelas rosas. Né? Quer dizer, a alma dele era uma alma sublime, uma alma maravilhosa. Certo? Ele tinha a sensibilidade dele. Sim. Apesar da dureza, Ele tinha esse lado mais assim, humano, vamos dizer, e sensível, né? Exatamente. É muito bacana Realmente poder foi um ouvir grande isso, comandante. muito, muito interessante. E logo depois dele vieram os outros da família, né? Que é o Sim, os o outros da Celso família dele. Natal, É. excelente oficial. Eu tive a alegria de trabalhar com um dos herdeiros, né? Vamos dizer assim, né? O coronel Célio Alves de Menezes Júnior. Menezes, exatamente. Trabalhei com excelente, ele. todos eles. São espetaculares. O João Natal, nós servimos tenentes juntos, Sim. né? Do 6º Batalhão. Fui comandado do coronel Natal em várias ocasiões. E, na verdade, é uma linhagem de oficial que dispensa comentário. Exatamente. Tanto inteligentíssimos, bons comandantes, humanos. O próprio Coronel Natal chegou ao comando geral da Polícia Militar, né? Sim. Eu acho que talvez tenha sido um dos últimos coronéis da nossa região que comandou a Polícia Militar no Estado. Sim. Eu não vou nem voltar lá no Coronel Torres, não, né? Sim, porque ele comandou também a Polícia Militar. Sim. Mas eu acho interessante essa história que é retratada, porque o que eu acho bacana de tudo isso? As lembranças. O senhor consegue lembrar de todos os personagens, aqueles que passaram. Teófilo Otoni hoje, ou melhor, hoje não, já há alguns anos, ou muitos anos, é uma unidade operacional, né, o 19º Batalhão, e através do 19º surgiram companhias, hoje até batalhões, né? Sim. Que são também origem ali no 19º Batalhão. Que coisa interessante, né? Para aqueles que não conhecem ou não conheciam essa história, hoje estarem aprendendo um pouco dessa história aqui com a presença do nosso convidado, Coronel Petroni. Que coisa linda essa história. Inclusive, as situações passam e às vezes a história não conta. Qual o motivo, assim, por que foi instalado o 19º Batalhão em Teófilo Otoni? Como é que, tendo uma companhia embrionária, é uma coisa interessante, ainda é obra do Coronel Xavier. Não ficava, nenhum soldado, praça, queria ir para Teófilo Otoni, porque as pessoas, eles faziam curso e era aquela confusão, não ir para lá, ninguém queria ir. Aí, um dia o Coronel Xavier, o nome me chamava aqui, ele me chamava de menino, você está com uma problema efetivo. E foi naquela época da febre, o pessoal ia para os Estados Unidos, era deserção, era baixa, e o efetivo estava pequenininho. Ele falou, eu vou te falar uma coisa, que eu conversei com o chefe do Estado-Maior, a 4ª companhia sua, ela é uma das companhias que tem maior extensão territorial. Pega o Vale do Jequitinhonha, hoje é a mesma área da 15ª RPM. Então ele me autorizou formar lá na sua companhia 2 turmas de soldados, de 60 cada uma, com 120 soldados. 120 soldados. Falei, lá em Teófilo Otoni, comandante. Falou, ai, que beleza, então... Pois é, mas aí, o único oficial que tem lá sou eu. Uma escola de formação de soldado. Eu não tenho sargento, não tem nada, não. Ele falou, falei, só você? Eu falei, é só eu. Ele falou, já é muito. Ele falou, mas já é muito, você. Falei, não. Só você. Ele falou, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um subtenente, eu vou te dar um 1º sargento.
Falei, mas um primeiro sargento e um subtenente, comandante, uma escolinha dessa lá, é bem difícil. Eu falei, ó, eu não quero para te ensinar, mas eu vou te falar. Você pega o pessoal na sua região, sargento, até cabo, que você vê que tem tendência para dar aula, que é bom, puxa eles para a sede. Entendeu? Eu falei ao comandante do interesse de serviço, que interesse de serviço? O Estado está quebrado. O Estado está próprio. Quebrado. Interesse próprio. Ele, sem falei, direito não, à ajuda de custos. Nada. E você dá seu jeito, chega lá, quando chegar sexta-feira, você manda esse povo embora, apresenta segunda-feira, entendeu? Sem prejuízo da função dele lá no destacamento. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, embora, fui lá, consegui lá um pessoal lá que realmente aderiu aí para ser instrutor, né? Mandou para mim o subtenente Zé Porfírio da Silva. Sim. E o Zé Maria da Silva, primeiro sargento. Fizemos uma seleção e muita gente. Muita gente na época, né? A região ali era uma região muito... Para 120 vagas. Aí, passou, né, na prova escrita, exame médico e tal, e foi fazer o psicotécnico. E quem fazia na época era a própria polícia militar, né? O chefe do serviço psicotécnico da polícia militar era o primeiro-tenente Paulo Afonso, era o psicólogo. Eles então, atendiam lá em Teoflotone? Lá em Belo Horizonte. Tinha que ir para Belo Horizonte? Não, eles viam lá e o resultado vinha de Belo Horizonte. Sim. Eles iam lá aplicar o psicotécnico, depois eu Belo Horizonte. Então o candidato ele tinha que deslocar de Teoflotone para Belo Horizonte a fim de fazer os exames? Não, eles não iam para Belo Horizonte. Sim. O Paulo Henrique, com a turma dele, ia para Teoflotone, fazia o exame aplicava os exames lá. E de lá mandava o resultado. Sim. Aí eu sabia que o Paulo Afonso falou, ó, desse povo seu aí só 80 apto. Eu falei, não, problema meu não. Aí fiquei caminhando. Aí fui lá, falei para o comandante, o tenente lá, eu estou esperando só o psicotécnico. Aí, mas eu já estou sabendo que só tem 80 aprovados, comandante. Ele falou, o quê? Eu falei, o Paulo Afonso falou que só tem 80 aprovados. Vamos fazer o seguinte, cadê a relação? Eu fiz só ter os primeiros nomes aqui. Eu falei, não tem importância. Aí falou, telefona para ele aí para mim. Aí eu telefonei para ele, Paulo Afonso, o comandante Xavier quer falar com você. Entendeu? Ô, Paulo Afonso, eu estou lendo aqui o nome dos aptos. Lê para mim de novo aí. Aí Paulo Afonso começou para ler, ele ia marcando. Quando chegou nos 80, o Paulo Afonso calou a boca. E ele falou de casa, tenente? Eu preciso mais 40. Continua. Continua? Eu não estou te perguntando se é inapto ou o que é, moço. Continua a sua lista aí. Eu preciso de 120. Quando der os 120, você para de ditar. Eu estou te dando uma ordem, moço. E essa minha ordem é do chefe de Estado-Maior. Vai falando. Aí Paulo falou, vai falando. Aí foi falando. Quando deu os 120, agora tá bom. Coloque isso aí, todo 120 apto. Bom, quer ser uma coisa hoje que hoje não tem nem como. Não é brincadeira. Aí, essa medida dele foi a que deu oportunidade daquela região hoje ter, ou na época até, ter um batalhão. Depois disso, nós formamos mais de 3 ou 4 turmas. Entendeu? Lá em Teoflotone, formamos quase 300 soldados lá, ainda na companhia. Quando chegou o batalhão de 82, que já era a 47ª companhia, o batalhão em Cabo Soldado, e alguns sargentos já, né, estava praticamente completo. Entendeu? Praticamente completo, 10º batalhão. E faltavam só os oficiais. E na época, você tem uma ideia assim, em outubro de 82, estou lá na companhia lá, primeiro tenente, aí falou, chegou um tenente-coronel aí, numa Brasília da PM, uma Brasília, sei lá. Naquela época, uma Brasília. É uma Brasília cinza, velha, caiu nos pedaços. Aí foi fardado, uniforme de campanha. Lá, tenente-coronel, tenente Petrônio, comandante da companhia, lá. Aí ele me deu a mão para a gente conhecer. Eu sou o coronel Silveira, o novo comandante do 19º Batalhão. Eu falei,
Rapaz, comandante, até que eu já vi falar que ia ter um batalhão aqui, mas eu achava que fosse diferente. E foi diferente como? Eu falei, eu achava que ia ter um quartel antes, eu achava que ia ter mais, ia ter mais sargento. Só tem eu e o senhor aqui de oficial. Ele falou ainda é muito. Ainda é muito. Naquela época, E né? eu falei, e tem outra coisa, isso é outubro. Até o dia 8 de dezembro, eu preciso estar com os batalhões instalados. É o dia que me deram para fazer, para poder assumir o comando e instalar o batalhão oficialmente aqui. Eu tinha 20 e poucos dias. Isso em 1982. 82. Eu falei, agora. E foi a vinda toda, eu falei, tem mais uma, viu? Eu não conheço ninguém aqui. Estou pisando a primeira vez nessa terra aqui. Né? E quem conhece é você. Então não pensa você que eu vou instalar batalhão, não, sair para ir caçando as coisas. Você dá seu jeito de ir procurando as coisas aí, entendeu? Para formar aqui a administração, os móveis, para gente instalar. Falei, uai. Aí eu comecei a correr atrás, aí começou a chegar aos poucos, chegou um capitão Altino, como subcomandante, mas chegar. Agora, os oficiais, eles chegavam, tenente, capitão, era tenente. Ia para lá, para ter aula, mas já chegava assim. Chega, capitão, cumprimentava, falava, os capitão, tudo bem? Prazer em receber. Prazer nada, mandaram eu aqui apresentar aqui nessa porqueira. Ninguém queria ir para Teoflotone. Não. Eu acho que talvez tem razão da questão de Teoflotone ser uma região que já inicia ali o Jequitinhonha, se não me engano, e é uma região muito era, não sei hoje, mas era uma região muito pobre, uma região que não oferecia muitos recursos. Hoje não. Teoflotone tem universidades. Tem. Nós vamos, inclusive, falar sobre essa questão aí, porque o Coronel Petrônio também é um dos responsáveis pela criação do Colégio Tiradentes em Teoflotone. Porque quando eu cheguei a Teoflotone, eu vim com esse propósito realmente de criar o Colégio Tiradentes. Eu peguei uma época que estava suspensa a instalação, criação de novas unidades do Colégio Tiradentes em qualquer unidade da Polícia Militar. Eu falei, eu vou tentar. O próprio Comando Geral da Polícia Militar achava que era uma bobeira tentar, porque não tinha jeito. Então a gente foi tentando, daqui, vai daqui e dali. Eu só sei que a gente conseguiu, talvez politicamente, abrir uma exceção de criar o Colégio Tiradentes lá em Teoflotone. Ficamos um ano nessa batalha para a criação do colégio e acabando que a gente conseguiu realmente criar. A gente fala idealizar, que a criação, na verdade, era feita pelo governador, né? Mas nós fomos, assim, com a parte física, logística, entendeu? Até, inclusive, com o corpo discente já organizado. O certo é que a gente conseguiu idealizar e, posteriormente, para que posteriormente pudesse ser instalado em Teoflotone, o Colégio Tiradentes, que está lá hoje, é uma dádiva. É uma dádiva. Eu tenho acompanhado alguns, vamos dizer assim, alunos do colégio, o próprio Afonso, né, do Fidelis. Sim, o Afonso. Ele formou-se lá no 3º ano do ensino médio. Isso. E assim, é realmente uma dádiva ter mais uma unidade de Colégio Tiradentes aqui na nossa região. Eu vou pedir o Gerson agora. Gerson, acho que nós temos algumas informações que são importantes. Coronel Petrônio, além de ter sido um grande comandante, um grande militar que atuou, ele também se enveredou pelo caminho da literatura. Tem algumas literaturas que foram lançadas, né? Ah, sim. Essa daí é A Sombra do Bode. Esse é o livro A Sombra do Bode, que é uma leitura, como está ali, dirigida preferencialmente para maçons, né? Sim. Porque eu falo preferencialmente que qualquer outra pessoa que for ler, ele vai chegar... Já identifica que é né? Exatamente, mas vai entender o teor. Exato. O teor, inclusive são crônicas, né? São crônicas, porque... Na verdade, eu sou maçom há mais de 50 anos, entendeu? Frequentei por vários anos, talvez uns 10, 12 anos, a loja Lealdade e Fraternidade aqui em Valadares.
entendeu? É onde, aqui em Valadares também tive a oportunidade de colar o grau máximo 33 da maçonaria, né? Então a gente escreveu realmente algumas obras, e dentre elas 2 sobre a maçonaria. Sabe? Isso. Nós temos mais aí que o Gerson vai mostrar pra gente, mais literaturas que foram escritas, né? Então Filhos da outro, Viúva o segundo também, filho outro que também, uma leitura dirigida São preferencialmente, crônicas, né? são crônicas dirigidas para maçons. Aquelas pessoas que são maçons vão entender que isso é um livro, inclusive, até inédito. Todos os 2, na época, são apresentados pelos grão-mestres da potência Grande Oriente de Minas Gerais, que referenda o livro, né? São casos pitorescos que ocorrem dentro dos templos maçônicos que os irmãos que estão lá dentro não conseguem comentar fora sem ferir os princípios da discreção que a maçonaria exige. Sim. E aí, realmente, eu descrevo esses fatos sem ferir esses princípios. Agora, os próximos que nós vamos apresentar são matérias voltadas para a área da segurança. Sim. Esse daí que é o tão conhecido, o Cabo e o Comandante. O Cabo, realmente, esse livro aí foi compilado, foi juntado fatos fictícios e baseados em fatos reais, principalmente... Fictícios e fatos reais, eu acho interessante isso. Principalmente casos ligados a motorista de comandante. Sim. Que o comandante ouve no dia a dia, entendeu? Com o cabo. E o cabo, na verdade, se deixar, ele passa a ocupar a função do comandante como motorista. Sabe o que eu achei interessante? Eu estive lá com o comandante atual do 6º Batalhão, Tenente-Coronel Wellington da Silva Campos. E este é um livro de cabeceira dele, porque estava lá já, assim, a amostra, né? O Cabo e o Comandante. Eu lembrei demais do Coronel Petrônio, que escreveu esse livro. E tem mais um outro também, que é o... Temos um outro livro que vai ser mostrado agora. Os Sobreviventes. É a segurança pública do Nordeste e Minas Gerais nos finais do século XX. É um livro bom de se ler, porque aí mostra fatos que evidenciam como é que... quais foram os embriões da criação do 19º Batalhão, certo? Aí evidenciou fatos que levam como era feita a segurança pública ainda do século XX, certo? As disponibilidades logísticas e de pessoal que a gente tinha mínima, uma viatura, essa 492, era a única que tinha em Teoflotone. Que atuava lá na região de Teoflotone? Observem, era uma só. Né, uma veraneia, era um marcha aqui no câmbio. Era no câmbio, na mão, manual. Era, né? Somente essa, então ele descreve fatos aí. É interessante o que aconteceu, hoje não acontece mais. Eu tenho, inclusive, o Coronel Petrônio, alguns colegas que fizeram contato comigo, eu vou ter que citar, né? Porque... Lógico. É importante citar, né? Marlon, Sargento Marlon. Sim. O Sargento Lessa. O Tenente Paulo Henrique Assis. Eles falaram que na época o senhor falava para eles tirar xerox. Vamos tirar um xerox ali para mim que depois... Isso aí ficou assim, mas porque o Félix... Claro que o Félix também, tinha né? Tinha um café lá na região militar. E todos contribuíam para aquele café, dava alguma coisa para ter. E o Félix aqui coordenava isso, né? Ele que coordenava esse café. E coincidiu que eu fui transferido para comandar o 19º Batalhão. E de acordo com o Félix, eu estava devendo. Estava devendo? Aí ele pegou e fez, sei lá, se é Telex, não tem lá para mim. Na época era um Telex, né? A dívida do senhor, um exemplo. A dívida do senhor aqui é R$20 com o café. Favor enviar o dinheiro. Peguei no Telex lá. Félix. Peguei uma nota de 50, fotografei ela e tirei o xerox. E escrevi, Félix, lá vai aí a minha dívida de R$20 e você então me devolve o troco de R$30. E mandei o xerox. Mandou a cópia do... Deve ser então isso que eles andavam. Isso aí. Me parece,
Paulo Henrique Assis, que fez contato com a gente falando Isso. sobre essas informações assim, ele falou, não esquece de comentar sobre esse assunto para ele também fazer lembrar disso lá. E um outro amigo, irmão nosso que fez contato, Tenente Ribeiro, né, Elias Ribeiro, ele falou, eu não sei se isso pode ser comentado, ele falou para lembrar da jumentinha. Alô, até o Chester riu. A história da jumentinha. Não, a jumentinha é censurada. A jumentinha não pode ser divulgada, não, mas deixa comigo. Ele sabe. Mas assim, como ele sabe que eu não vou expor a vida dele. Olha só, e logo o Ribeiro, né, rapaz? Não pode divulgar então não, porque é censurado. Tá, mas e Não, acho que é o Tenente Miron que também falou a respeito. Ou melhor, o Capitão Miron. Sem querer eu rebaixei ele a tenente, ele é capitão, rapaz. Ele é quase prefeito de Chonim. Chonim é distrito, mas ele é quase prefeito. Carlos, o nosso capitão Carlos Eliones Miron, né? Que está lá em Chonim e vai assistir, ou deve assistir o nosso programa também. Uma lembrança boa que ele comentou aí, que esteve lá trabalhando ao lado do senhor, né? Sim. E assim, é muito bom. Lembranças, É muito bom ter essas informações de policiais militares. Eu diria que antigões, isso, que muitos na atualidade, ou que se encontram na ativa, não têm conhecimento. É importante que todos conheçam a história. Essa história que faz parte realmente desses 250 anos da Polícia Militar, que completa esse ano. Isso. E que, de uma certa forma, pode trazer àqueles que ainda estão ou pretendem ingressar estímulos e incentivos para que eles ingressem na Polícia Militar, que é uma instituição tão valorosa. Aí nós estamos vendo aí... Isso aqui foi quando eu assumi o subcomando do 6º Batalhão e o comandante era o então Tenente Coronel Leni Santana. Né? Foi com ele, com o Tenente Coronel Leni Santana, que eu ingressei na PM, em 91. Ah, tá. Isso aí mesmo. Então o senhor assumiu antes, o Major Alcântara foi depois do senhor que assumiu o subcomando? Foi depois. Depois do senhor, então? Foi depois. O Alcântara foi depois. Né? Na época ainda usava-se o alamar branco, o cap branco para o pessoal do trânsito. Isso, exatamente isso. Provavelmente aqueles que estão ao lado ali são alunos do Colégio Tiradentes. Exato, essa é a frente lá do platô das bandeiras do 6º Batalhão. 6º Batalhão. Tem mais fotos aí, ô Gerson? Se tiver mais fotos aí para trazer uma lembrança, uma recordação, acho que é importante que a gente comente aqui, olha, entrevista do Coronel Leni Santana. Esse ali, gente, olha só que coisa maravilhosa. Essa foto, para mim, traz uma história muito grande. Sim. Do lado ali, New Color, sem fazer um merchandise, né? New Color. O New Color hoje mudou completamente. É uma loja bem pequena aqui na Avenida Minas Gerais, em Valadares. Nós temos ali Tenente Coronel Leni Santana, Major Petrônio e o J. Brás, né? J. Brás, para quem não conhecia, o J. Brás hoje, entrevistando ali, provavelmente num gabinete, né, do comando. Foi lá na rádio. Foi na rádio? Foi. Eu lembro demais do J. Brás fazendo trazendo as notícias para o governador Valadares e região, né? Era uma ligação muito interessante entre a polícia e a imprensa, né? Sempre foi, viu? Sempre foi. Naquela época parece que era um apoio muito próximo. Muito próximo. Foi daí que nós tivemos também a oportunidade, aqui em Governador Valadares, de lançar um programa na Rádio Globo. Era o PM Comunidade. Isso induzido já de 2002 a 2008. Né? Foi inclusive a convite do Ricardo Assunção que nós tivemos a participação lá. Mas é muito importante. Mais uma. Aqui o nosso saudoso Major Célio Tomás. Célio Tomás, né? Saudoso. Isso aí foi quando... Nos deixou, acho que em 2021. Isso. Aqui foi quando eu assumi o comando do 19º Batalhão, em Teoflotones, né? Um período áureo, né? Um período bom. E naquela época, e até hoje, o comandante sempre usa uma estrela para identificá-lo como comandante da unidade. Realmente. Tem mais fotos aí, eu creio? Essa foto aqui foi quando eu recebi o prefeito da cidade de Itaipé, uma cidade próxima, que tem lá em Itaipé, e o delegado,
quando eu recebi o título de cidadão honorário de Itaipé, assim como também eu recebi o título de cidadão honorário da cidade de Caraí e de Teófilo Otoni. Como eu sou filho de lá, a comenda que equivale ao cidadão honorário é a comenda e garimpeiro do ano que eu recebi em Teófilo Otoni. As medalhas que estão ali são mérito grau prata, mérito grau legislativo, medalha em confidência. Tem alferes ali, parece? Tem, alferes Tiradentes. Alferes Tiradentes. Tem. Mas coisa boa, tá trazendo essas informações e lembranças, Sim. né? Isso aqui é uma coisa em silêncio demonstrando nossa força. Isso é um capítulo também que marcou a minha passagem pelo 10º Batalhão. Em 97, junho de 97, quando teve aquela manifestação, a né? manifestação, né, que foi pela Polícia Militar toda, resumindo, eu cheguei no batalhão de manhã, todo mundo parado, disse que não ia sair e tal. Que, pessoal, 97 só ainda estava na ativa. Eu era comandante do 10º Batalhão. Né? Comandante do 10º Batalhão. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Pois o trabalho vai ser difícil. Eles querendo manifestar. Aí eu falei, eu só tenho uma saída. Se eu chamar a tropa em forma e ela não entrar em forma, eu vou estar desmoralizado. Eu não posso ser o comandante disso. Se eu fui para ali, sou filho de lá, queria permanecer lá depois da reserva, ficava muito difícil para eu decidir. Aí, à época, eu tomei uma decisão e telefonei para aqui, para Valadares, para o meu comandante. Aqui estava bem ardente a situação. Realmente estava. O meu comandante regional, que era o coronel Gerson Damasceno, excelente profissional. Excelente, excelente. Trabalhar um dos oficiais mais inteligentes que eu conheci na Polícia Militar foi o coronel Damasceno. Aí eu falei com ele, falei, Damasceno, está acontecendo isso e isso, meu caso é um caso diferente, eu sou daqui, vou ficar aqui, fica difícil eu sair desse jeito. Eu não posso, como é que eu vou perder? Eu perdi o comando da minha tropa. Aí ele falou, o que você quer fazer? Quando eu falei que ele queria fazer, ele falou assim, ô Bertone, essa eu não aguento não, essa aí é forte em mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso para o chefe do Estado-Maior e vamos ver o que ele fala. Aí ele voltou, falou, telefone para o chefe do Estado-Maior. Aí eu telefonei, coronel Henrique Eloy. Ele perguntou o que eu ia fazer, eu falei, comandante, é isso. O que eu preciso é apaziguar meu pessoal aqui, o que eles querem é manifestar. Nós vamos sair ordeiramente pela rua e eu vou comandando eles junto com eles, também manifestando em silêncio. Puxa vida, interessante, né? Para aquela época, aí ele falou, 97. O quê? Você vai junto? Eu vou, comandante. Eu vou deixar os oficiais todos aqui com o subcomandante do gabinete. Prontidão. E eu vou junto. Mas isso vai dar problema. Eu vou ter que arriscar por causa disso. Ele quietou, moço, ficou mudo. Falei, ele deve ter desligado, então. Eu apresentar preso lá no Estado-Maior. Ele saiu pela tangente. Aí com pouco ele falou comigo assim, oi. Eu falei, pois não, comandante. Ele só falou assim, por sua própria conta e risco. Nossa vida. E quando a gente ouve isso na polícia, né? Aí prepara o lombo. Eu mandei o pessoal reunir no auditório, conversei com eles. Quando eu falei que ia junto, foi aquela maior bater palma e tudo. Aí sim, reassumi a tropa. Mandei informar, né, todo mundo tropa lá fora. Entendeu? Falei, ó, aquelas tajas pretas que vocês esconderam lá na pé da aviação do Vale do Mucuri, pode pegar ela toda, que está escrita, minha P2 era boa, pode colocar no braço essas tarjetas, e nós não temos motivo para muita confusão e muito barulho. Nós vamos fazer uma marcha do batalhão, saindo daqui do bairro São Jacinto, que é longe, e vamos percorrer o centro de Teófilo Otoni todinho em silêncio, com a banda de música na frente, sem tocar. E assim nós fizemos. Deve ter sido marcante. A banda de música em silêncio, sozinho com eles, formados pelotões do batalhão, fomos. O respeito da população foi tão grande que o comércio, quando a gente passava, todo mundo baixava as portas. É mesmo? Todo demonstrando mundo solidariedade. Solidariedade àquele movimento. E nós fomos em silêncio, rodando, ficamos umas 2 horas para retornar ao batalhão. Quando nós retornamos ao batalhão, que eu sozinho,
mandou fora de forma, tinha acabado toda a manifestação do 19º Batalhão. Toda a guarnição seguiu o carro e o policiamento seguiu. Ou seja, então, foi um risco. A atitude também que foi tomada ali foi decisiva para que a manifestação não tomasse outro rumo. O outro rumo, exatamente. Que eu perdesse as rédeas. Exato. Porque o certo mesmo era perder as rédeas. A frase, em silêncio, demonstramos a força que temos. Exatamente. Eles imediatamente procuraram descrever isso aí, que eu nem sei como. O subtenente Quaresma está ali, certo? O outro eu estou vendo meio escuro ali. Mas foi um dos que teve vários outros que apoiaram de perto a decisão minha. Eles fizeram escrever isso aí, né? E passou com o carro atrás da tropa, com escrito esses termos aí, né? Então foi uma fase marcante no meu comando do 19º Batalhão. O senhor foi para a reserva em 1999. 99. Hoje está com 25, 26 anos. 26 anos já na reserva e criou uma escola para segurança pública, ou melhor, para segurança privada. É a Filadélfia? Filadélfia Escola de Segurança. Em Teófilo Otoni? Em Teófilo Otoni. A Escola Filadélfia de Segurança Privada, olha a foto. É essa daí. É a única escola de segurança privada, dá licença, que existe em todo o Nordeste de Minas Gerais, sul da Bahia e norte do Espírito Santo. O Chester está hoje com o senhor lá? Hoje, o Chester, que é meu filho, ele é o função diretor do Chester da escola. Ele é diretor. Diretor da escola. Ele é diretor. Na verdade, né, o executivo, ele é tudo, porque hoje eu só ajeito o travesseiro embaixo da cabeça dele. É muito bom isso. Só ajeito o travesseiro embaixo da cabeça dele, mas hoje a gente, lógico, eu estou sempre lá e tudo, mas obrigações, como é que é? Atividades sim, obrigações nada. Sim. Isso é o treinamento do pessoal lá na escola. Ah, sim. Gente, o Gerson é MacGyver mesmo, né? Treinamento para conseguiu isso, daí que beleza. Coisa. Esse camarada é fera demais. Treinamento na Escola Filadélfia. Olha, tudo bem uniformizado. Essa turma atua na área de segurança privada lá. Eles são curso de formação, né, de vigilantes. Aí temos treinamento para de tiro, né? Tô vendo uma mulher ali, né? Tem, por incrível que pareça, o número de mulheres. A estrutura toda da escola. Tudo na escola. Que coisa bacana. Aí tem a área, por exemplo, de ataque e defesa, tudo é feito aí dentro da Escola Filadélfia. Parece que eu vi até um pessoal uniformizado ali. Escola de Segurança Filadélfia tem um pessoal uniformizado. Esse é o pessoal formado. Que quando eles estão estudando, a camiseta é branca. Quando eles formam, a camiseta é preta. Sim, muito interessante. E aquele na frente, fardado ali, quem era? Deve ser o subtenente Sabará, que é o chefe de instrução. Que coisa bacana, né? Muito bom mesmo. E os instrutores nossos, eu acho que 90% é PM. É mesmo? Coisa bacana. 90% o PM está ainda atuando lá e, querendo ou não, levando informações e conhecimento para aqueles que estão... Sim, lá é a formação e Achei muito bonito o brasão que foi criado. O aperfeiçoamento também dos vigilantes, né? Comandante. Que é o curso A. Batemos um papo já de 1 hora. Tá bom. Passou rápido. Muito rápido, né? A gente fica muito feliz de tê-lo conosco, participando, né? O Chester está aqui do lado, se quiser aparecer para que as pessoas o vejam, né? Fica à vontade. E o futuro? E as perspectivas? A polícia não é a mesma, a gente sabe disso. Muita coisa mudou. O senhor já está desde 99, né? Isso. Veterano, reformado, mas o que o senhor espera dessa instituição que neste ano completa 250 anos? Bom, Herbert, eles falam, a polícia não é a mesma e tal, mas não devia ser a mesma, então. A polícia militar tem que acompanhar a evolução e ela tem feito isso, certo? A gente vê as brincadeiras, as pessoas falam certo, a geração que forma agora é isso, é aquilo, mas não. Eu acho que cada um a seu tempo. No nosso tempo era uma coisa. No nosso tempo, a tecnologia não era tão avançada quanto agora, certo? No nosso tempo,
a gente não tinha os mesmos leis logísticos que tem-se agora, entendeu? Então eu acho que a Polícia Militar, ela vai superar todas essa tempestade que está passando por aí e vai sobreviver, entendeu? Nós ainda temos na Polícia Militar oficiais dessa geração aqui, praças, entendeu? Que tem competência de chegar com a Polícia Militar ao século XXII. Eles têm. A gente muitas vezes assustam com determinadas reações, determinadas mudanças, mas são mudanças que decorrem da mudança da humanidade, das mudanças da própria comunidade, do próprio desenvolvimento humano. Então eu confio demais nessa geração que está hoje aí, certo? Eu acho que eles vão dar conta do recado. Tem figuras raríssimas, inteligências raríssimas hoje, como tenente, capitão, sargento, próprio soldado. Eu acredito nisso. Que coisa boa, né? Poder ouvir essa palavra, que é uma palavra que, de uma certa forma, também nos estimula a confiar. Sim. A confiar nos nossos órgãos que compõem esse sistema. Hoje não é apenas uma instituição que é responsável. São várias que são Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, que estão envolvidas nesse sistema. E eu acho muito, muito importante ter a palavra de uma pessoa com essa experiência, eu diria com essa bagagem, né? Uma bagagem muito grande, que nos trouxe à memória tantas informações. E para aqueles que estão aí na atualidade, talvez possa parecer estranho, mas nós estamos vivenciando agora no nosso Comando 33 a participação de um valoroso guerreiro da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, que fez história e ainda faz história. Eu quero agradecer pela presença, por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado esse desafio de vir aqui e participar conosco. Aqueles que vão acompanhar o programa, não deixem de comentar, não deixem também de se inscrever no canal A Show, ativar as notificações e receber histórias como essa, que vão certamente ficar guardadas na nossa memória. E é lógico, a nossa gratidão ao nosso comandante. Eu já vou entregar, inclusive, um certificado de participação no programa hoje, aqui no Comando 33. É um pequeno registro para os nossos próximos que virão também. Nós temos uma obrigação de trazer à memória e certificar aqueles que estão participando conosco do nosso programa. Que bom. E aqui está um certificado que nós vamos entregar ao nosso convidado, Coronel Petrônio Dantas Vieira, por ter participado do Comando 33, o podcast. Muito obrigado, lindo. Quero mandar um abraço aqui para o Sargento Fidelis, ou melhor, o nosso irmão, né, guerreiro Fidelis, por ter indicado, por ter feito aí a ponte, né, para que nós tivéssemos essa oportunidade. E eu afirmo com muita convicção que nós tivemos um programa muito gostoso, muito agradável, até pelo brilhantismo das palavras e o talento que o senhor tem. Obrigado. Eu agradeço, e primeiramente, lembrando a Bíblia, né, que até aqui me ajudou o senhor, né? Sim. Mas depois disso veio a minha família, que me deu apoio todo esse tempo, que é minha esposa Maria Laura, o meu filho Christian Chester, tem uma filha, que é a Ana Catarina, e tem 2 netos, que é a Ana Cristine e o Petrônio Neto. Sim, Petrônio Neto. Então, hoje é o que compõe minha família, e eu agradeço muito a eles também. E também lembro e agradeço também todos os componentes do 19º Batalhão, que estão hoje na ativa, e aqueles veteranos amigos, que a gente ainda no final do mês agora teve uma grande satisfação de reunir os veteranos da sede do 19º Batalhão, e por incrível que pareça foi registrada a presença de 190 veteranos veteranos no 19º Batalhão,
em uma convocação feita pelo comandante e subcomandante do 10º Batalhão. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu mando um abraço para todos eles e todos aqueles que estão em função de comando e que não estão, o nosso fraterno abraço. Isso aí. E hoje no Comando 33 tivemos a participação desse grande personagem, né, que fez parte e faz parte até hoje da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Petrônio Dantas Vieira. Eu quero mandar um abraço para todos que nos acompanham aí e falar que nós teremos grandes convidados que estarão aí participando conosco nos próximos episódios do Comando 33, que é o podcast vibrante, atuante e sem alteração.